Talvez nós estamos aqui hoje para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Esse louvor que foi atuado aqui nesta noite, eu estava sentado ali, eu pude sentir na minha vida a graça do Senhor Jesus, assim como pode sentir na vida de cada um de vocês. Então hoje é o nosso dia, hoje é a nossa alegria que nós estamos aqui hoje, porque talvez aqui nesse momento nós saímos daquela porta para lá, nós não podemos saber o que pode acontecer na nossa vida. Então hoje é o dia de alegria, hoje é o dia que nós damos o nome ao Senhor, hoje é o dia de nós nos entregar diante de Deus, porque Deus ele é maravilhoso, Deus ele é poderoso. Eu confesso a vocês que eu não vou demorar muito, eu vou falar um pouquinho nesta noite sobre dois pais. Amados, em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela nos preenche em nossos corações. Eu estou aqui hoje, meu irmão, porque realmente é o chamado de Deus. Na minha vida, é o chamado de Deus que eu estou aqui hoje. Assim como Deus toca no meu coração para que eu estou aqui hoje, Deus também pode te usar poderosamente para que um dia eu esteja aqui falando do amor de Deus. Foi por isso que Ele enviou seu Filho Jesus para que morresse naquela cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. A palavra de Deus diz que Ele vive entre nós para todo sempre. Jesus é a alegria, meu irmão. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas para Jesus, porque Jesus nos conhece. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Rapidinho, sem perda de tempo. Não vou demorar muito, confesso a vocês. No livro de Lucas 15. Do 11 ao 24. Glória a Deus. Se for para cantar, eu canto. Se for para chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Se for para cantar, eu canto. Se for para chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Amado, em reverência à palavra de Deus, nós vamos ficar em pé para nós ver o que Deus vai falar aos nossos corações, o meu coração, o seu coração, para a igreja em nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir irmão, com essa voz maravilhosa, todo mundo em silêncio, cada um com sua Bíblia, dê por favor, meu irmão. Do 11, do 15, do 11 até o 24. De Deus. Glória a Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá minha parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi-lhe chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra
contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão e ao par dos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus continua te abençoando. Amado, nós estamos, pode sentar. Amada igreja, nós estamos aqui diante de um texto, que é a palavra de Deus, que fala sobre um pai. Aquele pai tinha 2 filhos, e aquele filho, do mais novo, ele chega para o seu pai e diz: pai, me dá da tua fazenda aquilo que eu tenho direito. Pegou o pai de surpresa. Por que pegou de surpresa? Porque o pai não esperava aquilo que o filho ia dizer. Nós que somos pais, vocês que é pai, com certeza, você não vai ficar chocado quando o filho chegar para você e dizer: pai, me dá metade da sua parte, de minha herança que eu tenho por direito. Nós vamos ficar com o coração partido. E quando aquele jovem chegou para seu pai e disse: pai, me dá por direito a minha herança que eu tenho da sua fazenda, aquele pai com o coração partiu, porque não era aquilo que o pai queria, nem aquilo que o pai desejava. Mas com certeza aquele filho falou com aquele pai não só uma vez, só em 2, em 3, com certeza falou várias vezes. Aí aquele pai falou assim: tá bom, meu filho, é isso que você quer, eu te dará. E aquele pai pegou aquele valor e começou, deu para aquele filho, e aquele filho ali começou a botar o dinheiro na sua bolsa, e começou a arrumar aquela bolsa, com certeza, o coração daquele pai estava partido, porque sabia que aquele filho ia partir, aquele filho ia sair da sua casa, porque não é isso que nós queremos, não é isso que aquele pai queria. E naquele momento ali, aquele filho partiu. E aquele pai, com o coração quebrantado, com o coração amoroso, porque ele viu seu filho partir. Porque o amor do pai é o amor preso. Nós amamos nossos filhos, mas nós temos o amor preso, naquele amor liberto. Ou a diferença do amor do pai para o amor da mãe. Eu não vou falar da mãe, mas o amor da mãe é totalmente diferente, porque o amor da mãe, ela se ajoga, ela se arroga, ela se dá pelo seu filho. Nós homens somos diferentes. Falo por mim mesmo, não sei se você é assim. Nós temos amor aos nossos filhos, sim, claro, demais, mas nós temos amor mais preso. E aquele jovem ele partiu da sua casa, largou sua casa e começou a andar. Eu não sei de que forma aquele jovem começou a gastar aquele dinheiro, e aquele jovem partiu para lá, para aquela terra, e vai andando dias por dias, noite por noite. E chegou um momento, meu amado, igreja, que ele chega em um determinado lugar e olha para os 4 cantos, já se encontrava já puro, sem dinheiro, sem recurso, sem nada, mas ele continuou a caminhar. E ele parou naquele momento de uma terra seca. E ali realmente ele começou a afligir. Ele chega naquela terra seca, olha para os 4 cantos, sem dinheiro, não tinha nada para ninguém oferecer para ele. E naquele momento ali, ele bate naquela porta e chega na casa daquele fazendeiro, daquele homem, e diz: me dê um trabalho. Aquele homem disse: aqui nós não temos trabalho, porque aqui a terra é seca, mas nós temos ali um lugar de chiqueiro para que cuide de porcos, eu crio os porcos. Eu tenho aqui ali, se você quiser, eu lhe darei esse emprego. Amados, às vezes da minha vida, às vezes da sua vida, às vezes das nossas vidas, nós quebramos a cara por causa de algum tipo de atitude que nós tomamos, atitude precipitada. Mas aquele jovem, meu irmão, tem um coração quebrantado, que naquele momento que ele estava ali, naquela terra seca, cuidando daqueles porcos, mas a Bíblia diz aqui que ele teve desejo, muita fome, e ali dava comida aqueles porcos, e naquele momento que dava comida aqueles porcos, ele sentia desejo de comer aquilo que os porcos estavam
e a sede, a fome não estava resistindo. E aí, minha amada igreja, eu digo para você, eu digo para mim, aquele jovem começou, está naquele momento ali, mas dentro dele houve uma coisa muito bonita, que ele olha para trás, ele lembrou que via seu pai, e aquele pai que deixou de casa, na sua casa, aquele pai, quantas vezes meu irmão ia para o trabalho, chegar em casa às 5 horas, ele olhava aquele caminho para ver se seu filho vinha, porque ele tinha esperança que o filho dele ia voltar para a sua casa. E não foi um dia, nem 2, nem 3, nem 4, foi vários dias que aquele homem botava o almoço naquela mesa e olhava assim: eu estou de barriga cheia, estou me alimentando, estou comendo. E como está meu filho? Aonde ele se encontra? Aonde ele está? Que nós, pai, nós somos assim. Quantas vezes seus filhos vão para trabalhar, ou vai a algum canto, ele chega, ele demora de chegar. Você, pai, você fica preocupado com quem ele está, com quem ele está, neste mundo tão violento que hoje se encontra aí. Mas aquele pai era amado, aquele pai tinha certeza que seu filho um dia ia voltar para a sua casa. Mas aquele filho, ele foi rebelde, deixou a sua casa e foi caminhando para aquela terra seca. Mas quando ele chegou lá, bateu o arrependimento dele, ele disse: na casa do meu pai tinha de tudo, boa cama, bom travesseiro, boa coberta, bom aconchego, e hoje estou aqui nesta lama, jogado. Às vezes a igreja nós somos assim. Agora eu vou falar do primeiro pai. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem para a semelhança dele. A palavra de Deus diz que o homem é um templo do Espírito Santo de Deus. Deus tira o homem lá da lamação do pecado, lá no fundo do poço, e levanta para que nós seja comida, para que nós seja vaso do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que nós passa de ser criatura para ser filho de Deus. Nós passa a ser herdeiro das coisas de Deus. Nós passa a ser herdeiro do trono de Deus. Amada igreja, e o que acontece nas nossas vidas? Quantas pessoas já subiram em cima deste púlpito aqui? Quantas pessoas que já pregou aqui em cima deste púlpito? Quantas pessoas que já bebeu da água da vida? Quantas pessoas, meu irmão, já chegou naquele violão ali e já tocou e já cantou e não deixou de ser herdeiro do Senhor, porque Deus não deserda. Mas às vezes a pessoa vai para o mundo, deixou de beber da água das vidas para saciar sua sede das coisas que o mundo oferece. Quantas pessoas já subiram aqui nessa bateria, eu não sei, durante essa caminhada que essa igreja tem, quantas pessoas estão lá fora? Eu digo para você, igreja Batista de Jardinópolis, nunca pensa de desistir da presença do Senhor, nunca desistir daquilo que Deus te deu, que é a vida eterna, porque essa é a maior alegria que nós temos que ter, é ter certeza da nossa vida eterna, porque tudo passa, tudo fica, mas a vida eterna é para sempre. Mas eu confesso que Deus me falava nesta noite, todas as pessoas que aqui subiram neste altar e que se encontram lá fora, Deus disse que ia chamar um por um. Deus falou no meu coração. Eu não sou merecedor de Deus falar comigo, mas Deus fala porque Deus é Deus. Deus usa o que Ele quer, que Ele pode. Vocês são capazes, vocês são vasos do Espírito Santo de Deus. Vocês que bebem da água da vida, meus irmãos, vocês que bebem da água da vida, não deixem essa água santa. Não deixe, porque o que Deus tem para vocês é muito grande. O que Deus tem para mim é muito grande. Eu já tentei me afastar, mas pela misericórdia do Senhor eu não consegui.
porque Deus tem um zelo muito grande por mim. E aquele jovem, meu irmão, vou voltar atrás, e aquele jovem, ele falou assim: peguei contra o céu, peguei contra a terra, não sou digno de ser chamado o seu filho, mas dentro dele bateu o arrependimento daquilo que ele fez, daquela atitude que ele tomou. Mas ele realmente, ele voltou com toda a convicção. Se chegasse na sua casa, o seu pai ia receber. E aquela esperança que o pai dele tinha, que tinha certeza que ia voltar, teve um momento, e de longe ele começou, ele voltou para a sua casa, para o cheiro que seu pai tinha, para a sua casa que a mãe tinha para dar para ele. E naquele momento ali, de longe ele avistou seu pai. Aleluia. Obrigado, né? De longe ele avistou seu pai, aquele filho que o pai sempre esperava. Pegou o pai de surpresa. E naquele momento que ele estava ali, de longe ele viu seu pai, ele veio quietinho. E naquele momento ali que seu pai estava tranquilo, ele disse na sua palavra que ele veio e abraçou o seu filho. Amados, igreja, todos aqueles que saiu, um dia ele vai voltar, e a igreja estaria aberta, com as suas portas abertas, para um dia que chegar aqui, abraçar, beijar e amar, porque Jesus continua de braços abertos. Eu sempre falo, o amor de Deus é tão grande, que Jesus deveria morrer com os braços fechados, mas ele morreu com os braços abertos. É o simples de alegria, é o simples de receber todo aquele que estava perdido. É isso, meu amado. Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar o seu povo, derramar misericórdia de Jesus. E o que aconteceu, meus amados? A palavra de Deus disse, quando o pai viu aquele filho, abraçou, beijou, chorou. Não importa a maneira que aquele filho estava, se ele estava cheirando, se ele estava fedendo, porque quando nós temos nossos filhos, nós não importa a maneira que ele esteja, nós abraçamos o que ele, como é que ele está. E aquele filho, aquele pai abraçou seu filho, e naquele momento ali, ele viu seu filho naquela situação, e o coração dele quebrantou, que ele disse que o filho dele estava morto, mas agora ressuscitou, né? E ali ele começou a mandar para aquele trabalhador matar o cevado, né? Mas antes disso ele falou para seu pai: pai, me perdoa, não sou digno de ser seu filho, me trata como um dos seus empregados. Veja a humildade que aquele jovem teve, veja a humildade que aquele homem teve, me trata como um dos seus empregados. E aquele pai recebeu seu filho e mandou para que realmente matasse um bezerro cevado. E ali fez aquela grande festa, investiu o seu filho com um sapato bonito, com a boa sandália e com um bom anel no seu dedo. Eu digo para você, amada igreja, é isso que nós temos que fazer. Mesmo que as lutas venham, mesmo que as dificuldades venham, mesmo que o vendaval venha sobre sua casa, sobre nosso lar, sobre nossa vida, mas nada justifica de nós se afastar da presença de Deus, porque às vezes nós se afastamos da presença de Deus pela simples coisa, pela palavra, pela atitude. É porque a igreja está assim, a igreja está assada, irmão falou isso, irmão falou aquilo, eu vou me afastar da presença de Deus. E às vezes deixa de beber da água da vida, para ir lá para fora beber da água podre, porque é o que o mundo tem para oferecer. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não existe idade para que o mundo venha aí querer nos tragar. Tudo faz ser jovem, como faz ser idosos, porque o mundo não olha pela idade da pessoa, ele quer tragar, mas Jesus, ele quer salvar. Vocês, Igreja Batista Jardim Nobre, que o nome se encontra escrito no livro da vida, nunca deixa se apagar, sempre será desse nome sempre está no livro da vida, porque é um presente para cada um de nós. Feliz é aquele que está com o nome escrito no
no livro da vida. Amada igreja, eu digo para você, vamos buscar mais de Deus, intimidade com o Espírito Santo de Deus. Vamos buscar mais intimidade com a palavra de Deus. Os dois têm que trabalhar juntos, sempre falei esse dia atrasado aqui. Os dois têm que trabalhar juntos. A palavra é o conhecimento da palavra de Deus e ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Porque às vezes eu posso conhecer a palavra, mas às vezes eu tenho um preenchimento com o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós temos a palavra em nossos corações, vivendo a palavra de Deus, tendo conhecimento da palavra de Deus e vivendo o Espírito Santo de Deus, Deus vai te usar onde você está. Talvez você ache que você não é ninguém, talvez você ache que eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sou nada, mas Deus quer te usar, meu irmão, não importa a maneira que você é. Glória a Deus. Você está pensando que é fácil para mim estar aqui em cima? Você está pensando que é fácil? Para mim não é. Mas eu estarei aqui hoje porque é um propósito de Deus. Eu estou aqui hoje porque Deus me falou no meu coração. Eu estou aqui hoje porque Deus falou no coração do pastor. É por isso que eu estarei aqui hoje. Mas eu digo para você, e desde lá do fundo do ventre da minha mãe, Deus me chamou pelo meu nome, irmão Davi. Eu também cuido dessa igreja aqui durante 9 anos. É por isso que eu falo para vocês, é uma honra estar aqui hoje. Por que, irmão Davi? Quantas vezes eu fui aqui nesse tempo para embaixo, chegava aqui, eu joelhava e falava para o Deus, um dia você vai me preparar para que eu estarei aqui, pregando a tua palavra. Porque naquela época eu não tinha condições. Às vezes, meu irmão da igreja, às vezes você está sentado neste banco, às vezes nós estamos sentados neste banco, nós entramos ouvindo a palavra de Deus, mas nós não temos condições de subir aqui em cima, porque isso aqui é lugar santo. Isso aqui é santo, meu irmão. Isso aqui é lugar de santidade. Para eu subir aqui em cima, para você subir aqui em cima, para nós subir aqui em cima, tem que estar comprometido com as coisas de Deus, com o movimento do Senhor Jesus. E Deus prepara cada um de nós. Deus prepara você, igreja, para que você esteja aqui pregando, anunciando o nome de Jesus. No dia 16 de junho, o pastor falou aqui em cima que daria oportunidade para as pessoas pregar da igreja aqui em cima, que você não tinha medo, porque Deus te usar. E Deus vai te usar cada um de vocês, meu amado. Para concluir, agora eu trouxe isso para vocês, encorajar vocês naquilo que Deus fala nos nossos corações. O Espírito Santo de Deus fala com o meu coração. Aqui está a Bíblia. Talvez você saiba pegar essa Bíblia aqui, de Gênesis a Apocalipse, e ler corretamente. Amém por isso. Mas você está vendo aqui em cima, aqui neste púlpito, uma pessoa que está pregando aqui falando do amor de Deus, não tem o conhecimento da palavra. Mas se você dizer assim, irmão Danilo, por que eu não tenho isso ler? Você sabe por quê? Porque eu não tenho condições de pegar essa Bíblia aqui e ler. Mas eu já cheguei em lugares, meus irmãos, já cheguei em lugar usado por Deus, de ter 10, 15 pastores, e eu sentar no meio, e eles pregar, e eles ler versículo, e eu estar no meio lá junto com eles. E teve um momento, uma experiência minha, que ele passou um versículo para me dar, e quando eu cheguei no momento meu para me ler, como é que eu podia fazer? O irmão Davi, alfabeto, não sabe ler. E naquele momento ali, amado, eu dei para aquela pessoa, o último que leu, eu dei para aquela pessoa ler. E aquela pessoa leu. E eu comecei a pregar, eu comecei a falar, eu comecei a administrar aquele texto que eu tinha, que aquela pessoa tinha dito para mim. Eu digo para você, meu amado, igreja, acorde, porque Deus quer te usar. Porque às vezes você sabe a leitura, mas não tem conhecimento, não é capaz de chegar aqui em cima para anunciar o nome de Cristo Jesus. As pessoas estão morrendo lá fora, mas você não é capaz de falar do amor de Cristo Jesus, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus quer preparar para levar para o céu, para ter a vida
Oh, aleluia. Ah, Espírito Santo de Deus. É assim, amado, que Deus faz. É assim, amada igreja. Então, meu irmão, seja uma atalaia das mãos do Senhor Jesus. Às vezes você acha que você não é ninguém, mas você é tudo porque Deus te escolheu. Quando Deus te escolheu, meu irmão, Deus era capaz de dar o melhor para você. Assim como eu estou aqui hoje, Deus pode usar o pequeno. A palavra de Deus diz que Deus pega o pequeno para confundir o grande, para que o mundo veja aquela pessoa que estava lá fora, atolada, que ninguém dava valor. E Deus traz para aqui e mostra para o povo, mostra para o mundo que Jesus é capaz realmente de consertar aquele que está caído. É como foi falado aqui, muito evangelístico à noite. É verdade, meu irmão. Nós temos que falar do amor de Jesus. Nós temos que falar de salvação, de libertação. É porque Jesus, o propósito de Jesus é salvar. O propósito de Jesus é libertar. E a palavra está na mão de vocês, meus amados. Não tema, não tema, não tenha medo. Esse dia retrasado de uma experiência, porque às vezes nós se afastamos dessas pessoas. Ele sabe que nossa rua, minha rua que eu moro, é uma rua que mexe com muitas pessoas drogadas, passa para lá, passa para cá, cheio de tudo que é tipo. Você olha assim, você se afasta daquelas pessoas que faz medo. E um dia eu estava saindo da minha casa, e aí veio uma menina lá para cá, com 20 e poucos anos. Aí quando ela me viu, ela me pediu R$1. Naquele momento eu não tinha. Aí ela falou assim: eu posso te dar um abraço? Eu falei: pode, a mulher toda suja. Eu posso te abraçar? Pode. Vou abraço. Naquele momento que ela me abraçou, ela botou a cabeça dela assim no meu peito aqui assim. Eu comecei a falar para ela: Jesus te ama. Jesus não te quer nesta vida. Jesus tem o melhor para você. E aquela mulher chorando em cima do meu peito. Sai dessa vida. Ela disse: eu quero sair, mas eu não consigo. Eu quero sair, mas não acho força para sair. Às vezes, meus amados, e aquela mulher partiu. Às vezes, meus amados, nós olhamos para as pessoas que nos olham diferente. Eu digo para você, Igreja Batista de Jardim Novos, vamos ter compaixão para essas pessoas. Vamos deixar o eu de lado e vamos abraçar. Porque às vezes nós abraçamos aquela pessoa que está com a veste bonita, que está com o sapato bonito. Às vezes a gente está abraçando aquela pessoa, mas como nós vemos a pessoa um pouquinho meio jogado para lá, com sandálias de qualquer jeito, um pouco meio sujo, nós não é capaz de chegar para dar um abraço, não é capaz de chegar para falar do amor de Jesus Cristo. Igreja, vamos falar do amor de Jesus. Não importa onde você esteja, não importa onde você está, não cabe suas bocas, fala de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o dono deste mundo, porque Ele quer salvar um pecador. Na palavra Deus diz que lá no mundo do pecado, mas entra um pecador. Aleluia. Vamos acordar, igreja. Vamos acordar. Então eu digo para você, para te encorajar. Hoje é eu que estou aqui em cima. E que Deus me usa. Que Deus me usa. Que Deus me usa. E que eu vou dar o Espírito Santo de Deus para que eu esteja lá no campo, anunciando o nome de Jesus Cristo e dando exemplo para que o povo olhe para mim e dizer: verdadeiramente ali é o servo de Deus, verdadeiramente ali é o homem de Deus. Que o como posso falar para vocês, mulheres, dizer verdadeiramente ali é uma mulher de Deus, é comprometida com as coisas de Deus. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Vamos alegrar nesse Deus que nós servimos, irmão. Amém? Que Deus abençoe, que Deus derrame o chuva de bênção da sua vida, né? E que nós vamos crescer cada vez mais, pedir a Deus sabedoria e entendimento do alto do céu, para que Deus possa nos usar, e que nós seja vago diante do Senhor. Eu gostaria de pedir o mistério que cantasse aqui um hino. Quero que valorize o que você